Capítulo 1. Parecia que meu mundo estava sendo implodido. Ou pelo menos era como se estivessem puxando o tapete debaixo dos meus pés e eu houvesse caído com a cara no chão de um jeito comicamente horrível. No espaço de uma hora, descobri que eu e meu melhor amigo, Tony, somos membros de uma espécie de criatura chamada Fae e que temos a maior oportunidade de nossa vida de nos tornarmos algo além do extraordinário. Podemos aceitar a mudança, que despertará o sangue Fae que corre em nossas veias, para nos transformarmos de humanos em Fae e nos tornarmos crianças trocadas. Porém, Tony optou por voltar à sua casa na Flórida, negar a mudança e permanecer completamente humano em vez de se transformar. Ele não vai partilhar essa nova aventura comigo, abandonando-me quando eu mais preciso dele. Até pior que isso, ele está disposto a ter sua memória apagada e assim não vai se lembrar do inferno pelo qual passamos nos últimos dias, fazendo o teste que provava aos Fae que partilhamos o sangue deles. Ele não vai nem saber mais sobre os Fae. A única coisa que, no fim das contas, pode vir a se tornar o que eu tenho de mais especial, a coisa mais especial que eu poderia algum dia vir a reivindicar para mim mesma, e Tony nunca saberá e nunca poderá saber. Como foi que isso aconteceu? O que você quer dizer com isso de que não vai fazer a mudança? Perguntei a ele com desespero na voz. Nossos amigos, Spike, Chase, Finn e Beck, estavam tão pasmos quanto eu. Eu sei que é um choque, sei que você acha que eu deveria passar pela mudança, mas simplesmente não posso fazer isso. É demais para mim. Você viu o que aconteceu lá, viu o que todos aqueles Fae fizeram. Eles mataram pessoas, mataram uns aos outros. Você me conhece, Jane. Eu sou uma pessoa não violenta. Vá se ferrar, Tony. Você apontou uma arma para Brad Powers. Você é uma pessoa agressiva, sim. Eu e Tony confrontando Brad, o valentão, no lado de fora da escola, foi meio que o que deu início a essa coisa toda. Em primeiro lugar, fugimos juntos para Miami, onde conhecemos Jared e os outros. Acabou que Jared era um Daemon, recrutador dos Fae da Luz, se passando por adolescente. Mas, quando respondemos a um anúncio que oferecia 500 pratas em troca de fazer um teste, não tínhamos como saber de jeito nenhum quem ou o que ele realmente era, ou que estava nos levando a alguma coisa. O teste foi realizado em uma floresta encantada, em algum lugar aí, aonde fomos levados depois de dopados por Ivar, o lacaio bobalhão e musculoso dos Fae da Luz. Durante 2 dias e 2 noites, travamos batalhas com diversas criaturas dos Fae, até que finalmente saímos vivos. Evidência de que provavelmente sangue Fae corria em nossas veias. Nossa recompensa foi que, se quiséssemos, e se o teste deles identificasse corretamente que tínhamos mesmo sangue Fae, poderíamos nos tornar Fae por completo. Mas agora, Tony estava recusando a oferta. Tony abriu um sorriso triste. Isso foi há milhões de anos, antes de eu saber realmente o que era usar uma arma. Não posso assumir essa responsabilidade de, possivelmente, ter que acabar com a vida de alguém. Beck olhou para ele. Mas talvez você seja a versão masculina de uma ninfa, como eu. Somos uma raça não violenta. É, mas você ouviu o que Niles disse. Há uma guerra a caminho, e todos vocês serão chamados a defender seu povo, os Fae. Tony se levantou de seu assento e se dirigiu a mim, estendendo-me a mão e me puxando para que eu me levantasse. Jane, ouça. Você sabe como você é importante para mim. Você é minha melhor amiga no mundo e isso não vai mudar. Não quero fazer parte disso. Não é a minha praia, mas é a sua. Você nasceu para isso. Você detona. Você se levanta e luta pelo que é certo. Você não é apenas especial. Você é extra especial. Vá se tornar uma criança trocada e me esqueça por hora. Quando houver terminado de sacar tudo, volte para casa. Mas, Tony, e se eu não puder voltar? Além do mais, você não vai se lembrar de nada dessa droga. Eu estava tão estressada que não sabia se chorava ou se gritava, se o abraçava ou se batia nele.
Tony tinha inquietante habilidade de sentir as minhas emoções e a direção dos meus pensamentos, mesmo que ainda fosse apenas humano. Escolha o amor e o entendimento, Jane, e por favor não me bata. Puxei-o para mim e dei-lhe um abraço muito apertado. Não sei se consigo fazer isso sem você. Ele deu uns tapinhas amigáveis em minhas costas. Sim, você consegue. Vai dar tudo certo. Você tem Spike, Chase e Finn para cuidar de você. E eu, disse Beck radiante. Todos levantaram da mesa e deram a volta para ficar junto a nós. Lágrimas rolaram por meu rosto. Parecia que Tony já havia ido embora, mesmo estando parado ali na minha frente. Finn se curvou para falar ao ouvido de Beck. Docinho, acho que você devia ir dizer a eles que estamos prontos. Não há por que arrastar esse lance mais que o necessário. Beck desapareceu para ir dizer a nossos anfitriões que havíamos aceitado nos tornar crianças trocadas. E quando digo desapareceu, quero dizer literalmente isso. Ao que tudo indica, as ninfas da água podem se teletransportar pelo ar, porque há muita umidade nele. Esse foi só um tantinho de cultura inútil sobre os Fai que aprendemos hoje. Instantes depois, Dardenes e Celine, os elfos prateados, que eram nossos anfitriões, entraram na sala. Vocês tomaram suas decisões? Perguntou Dardenes. Finn voltou o rosto para ele. Sim, senhor, tomamos. Quem decidiu se tornar uma criança trocada? Todos, menos Tony, ergueram as mãos. Eu o vi lá parado, com os braços nas laterais do corpo, e comecei a chorar de novo, um choro silencioso. E aqueles que decidiram ter a memória apagada? Tony ergueu a mão. Senti vontade de vomitar. Eu supliquei em minha cabeça, mas ele só balançou a cabeça em silêncio, respondendo que não. Tive que desviar o olhar, ou ia começar a chorar e soluçar, alto como um bebê. Meu jovem, vamos começar por você. Por favor, venha por aqui. Tony se voltou para mim. Acho que por hora é adeus. Eu não podia confiar em mim mesma, então não disse nada. As lágrimas rolavam por meu rosto, escorrendo por meu queixo e ensopando minha camisa. Não queria fazê-lo se sentir culpado por sua escolha, que eu entendia, de modo que não implorei. Tony é uma pessoa que ama, não é alguém que luta. O único momento em que ele apontou aquela arma para Brad Power foi uma aberração. Aquele não era o Tony de verdade. Eu não podia lhe pedir que fosse contra sua natureza. Não seria justo e nem correto. Mas às vezes realmente odeio fazer a coisa certa. Dei-lhe um abraço de urso choroso, desejando poder apertá-lo e enfiar um pouco de bom senso nele com meu abraço. Mas soltei-o. Chase colocou o braço em volta de mim e enterrei o rosto em seu peito enquanto ele, sem graça, dava uns tapinhas amigáveis em minhas costas. Ele é do tipo forte e silencioso e não fica nem um pouco confortável com emoções de menininha. Tony começou a caminhar para sair dali e eu me empurrei para longe de Chase no último esforço de prolongar a despedida. Posso ir com ele? Celine se aproximou de mim e disse baixinho. Não, você não pode ir com ele. Apenas a pessoa e o apagador de memórias estarão lá. Funguei. Ok, mas certifique-se de que ele não apague coisas demais. Ela sorriu. Farei isso. Adeus, Tones. Tony olhou de relance para trás ao sair. Tchau, Jane. A gente se vê em breve. A porta se fechou atrás dele e de Celine. Eu não confiava que fossem fazer o que disseram que fariam. Vocês podem tentar apagar as memórias que ele tem de mim, mas eu vou reverter isso. Dardenes só olhou para mim sem dizer nada. Eu faço isso mesmo, droga, murmurei baixinho. Spike se inclinou em minha direção e sussurrou ao meu ouvido. E eu sei que você seria capaz de fazer isso. Sorri e sussurrei em resposta. Pode apostar que eu consigo. Spike deu uma risada espontânea, daquele jeito sexy, que era sua marca registrada, mas então, de imediato, assumiu uma expressão séria, querendo rir por dentro, para Dardenes e seu grupo. O restante de vocês, por favor, acompanhem-me.
Sequei os olhos e o nariz de forma rude, acompanhando Dardenes para fora da câmara e descendo o corredor. Mais cedo, quando passei por ali depois de terminar o teste dos FAI, ao conseguir passar pela Floresta Verde e derrotar uma diversidade de obstáculos sobrenaturais, eu havia pensado que era um longo corredor, com uma sala no fim. Mas, ao que parecia, eu não havia notado todas as portas nas laterais. Não sei ao certo como aquilo havia acontecido. Provavelmente alguma droga de mágica FAI. Dardenes parou em frente a uma das portas à direita, batendo 3 vezes na madeira, que parecia pesada. A porta se abriu e entramos. Ivar, o leão de chácara musculoso e braço direito de Dardenes, já montava a guarda. Ali dentro era uma espécie de sala de estar. Havia tapetes de estilo oriental no chão, tapeçarias nas paredes e móveis formais e delicados dispostos em vários lugares, criando pequenas áreas para conversas. No fim da sala havia uma escrivaninha grande e ornamentada, em cima da qual dispunha-se diversos livros que pareciam velhos, assim como papéis, tudo empilhado. Também havia ali uma balança, uma lupa e algumas outras quinquilharias que eu não conseguia identificar. A iluminação da sala era provida por diversos abajures e algumas velas em candeeiros. As paredes estavam cobertas com prateleiras de livros por toda parte, onde não havia uma tapeçaria pendurada. A maior parte da sala era de madeira, e o que não era de madeira era de pedra. Parecia antiga. Não havia nenhuma janela ali. Parecia o lugar perfeito para encontros secretos e a metamorfose de crianças trocadas. Por favor, queiram se sentar. Com um gesto, Dardenes indicou uma área para nos sentarmos, perto da grande escrivaninha, atrás da qual ele mesmo se postou. Pegou uma grande caixa de madeira de cima da escrivaninha e a levou até nós. Com o olhar, fez um sinal a Ivar, que apareceu um instante depois, com uma pequena mesa nas mãos, posicionando em frente a Dardenes. Dardenes colocou com cuidado a caixa em cima da mesa, abrindo-a de modo a ficar voltada para ele. A tampa reta, presa pela dobradiça, nos impedia de ver o que havia dentro da caixa. Vamos começar com você, Finn. Dardenes colocou a mão dentro da caixa e tirou algo. Foi andando até Finn e parou na sua frente. Por favor, queira se levantar. Finn se levantou, limpando as mãos na parte da frente da calça jeans. Ele estava nervoso. Eu podia ver o suor em sua testa e em suas têmporas. Como mencionei antes, não há nenhuma garantia de que você seja realmente FAI. Porém, se for, esse amuleto haverá de conectá-lo à mágica e revelará sua raça. A espécie FAI é composta de diversas raças, que incluem elfos, ninfas, anões, daemons, íncubos e muitos outros, e eu nem sabia ainda de muitos deles. Dardenes pegou um bracelete de metal e colocou-o no pulso de Finn. Por favor, sente-se. Dardenes voltou até a caixa. Chase, por favor, queira se levantar. Ele selecionou algo de dentro da caixa e foi se postar na frente de meu grande amigo. Passou um colar pela cabeça de Chase, que se assentou em seu peito. Pode se sentar. Dardenes voltou à caixa novamente. Spike, por favor, queira se levantar. Fez sua seleção e voltou até Spike, colocando um anel em seu dedo médio. Por favor, sente-se. Voltou à caixa mais uma vez. Ficou olhando para dentro dela por um bom tempo. Eu me perguntava o que ele tiraria de lá. Colar? Bracelete? Anel? Dardenes tinha uma expressão estranha no rosto e disse: Ivar, traga-me a outra caixa. Ivar pareceu confuso por um instante e depois um pouco surpreso. A outra caixa? Sim, a outra caixa, por favor. Ivar ergueu as sobrancelhas, mas fez o que lhe havia sido pedido. Arrastou uma escada de mão, enganchada em um trilho fixado em uma das estantes de livros até outra estante, na parede oposta. Subiu a escada quase até o topo, de modo a poder alcançar uma prateleira que ficava uma fileira abaixo do teto. Tateou ao longo de um ponto vazio,
bem longe da vista das pessoas. Sua mão surgiu à vista com uma pequena caixa de madeira. Demorou um instante para limpar a poeira de cima da caixinha, espirrando quando o pó voltou para o seu rosto. Desceu a escada, cruzou o aposento e entregou a caixa a Dardenne, espirrando mais uma vez. Obrigada, Ivar. Agora vamos ver se esta dá conta do recado. Ele abriu a caixa e em seguida olhou para mim sorrindo. Ah, sim. Achei que poderia. Jane Sparks, queira se levantar, por favor. Ah, então agora somos formais. Eu me levantei, esperando por Dardennes em frente à minha cadeira. Ele enfiou a mão dentro da caixa e puxou algo de dentro, mas eu não conseguia ver o que era. Veio andando, parando bem à minha frente. Era desconfortável tê-lo assim tão perto. Parte de mim estava pasmada e outra parte queria dar-lhe um soco no estômago. Eu sonhava com isso havia dias. Para falar a verdade, quando estava lá fora na floresta, sendo molestada ou perseguida por um destacamento de anões, lobisomens, sereias e um íncubo insano. Mas agora provavelmente não era hora de fazer isso. Talvez eu tivesse outra chance depois. Ele estendeu a mão e pegou a minha, deslizando um anel pelo meu dedo médio, antes de dar um passo para trás e me encarar, olhando bem em meus olhos. Queira se sentar, por favor, Jane. Fiz o que ele pediu, examinando o anel enquanto me encaixava para sentar de volta na cadeira. O anel era pesado e parecia realmente velho. Era feito de um grande e límpido cristal, no formato de uma pirâmide, com a ponta voltada para cima. Garras de um dourado claro pendiam no cristal, no espaço quadrado, dos 4 lados. O aro era de um prateado manchado. Dardennes dirigiu-se a nosso grupo. Todos, por favor, repitam depois de mim. Façam um chamado ao sangue dos Fai que corre em minhas veias. Peço à mágica Fai que traga a mudança. Eu sou um Fai. Uma criança trocada eu serei, a partir de agora e por toda a eternidade. Repetimos o que ele disse verso a verso. Quando terminamos, senti um formigamento no dedo, onde estava o anel. Virei a mão e baixei o olhar para ele bem na hora em que um feixe de luz verde irrompeu e saiu do cristal, atingindo-me bem nos olhos e me cegando momentaneamente. A luz não machucou. Fez-me lembrar do verde, o poder da rede interligada de árvores e a coisa verde na floresta, e os Fai e suas sombras que permaneciam ali, que eu podia de alguma forma tocar quando estava lá. Abri um sorriso em memória a isso tudo. Por mais que a floresta houvesse me deixado assustada, com todos os Fai perigosos correndo em volta dela, eu queria voltar, queria me conectar novamente. Por algum motivo eu era capaz de me comunicar com o verde e com outras coisas vivas nele, embora eu não fosse Fai ainda. Era um lugar ao qual eu sentia que pertencia, e isso era muito importante. A luz verde foi se desvanecendo, aos poucos até que desapareceu. Soltei um suspiro cheio de prazer e um pouquinho de melancolia. De volta ao mundo normal. Olhei ao redor, para os carinhas batendo palmas. Todo mundo olhava para mim sem dizer nada. Pessoal, alô? Todos me olhavam como se chifres houvessem brotado em minha cabeça, até Dardenne e seu lacaio Ivar. Tentei resistir à necessidade urgente de colocar a mão no topo de minha cabeça, mas fracassei. Pigarriei e, nervosa, ergui a mão, encostei-a em meu cabelo. Fazia vários dias que eu não tomava banho e sabia que devia estar com uma aparência terrível. A maquiagem que eu havia passado quando essa coisa toda começara estava ou totalmente borrada ou já era fazia tempo. Eu não conseguia mais aguentar o silêncio. Que diabos há de errado com vocês, pessoal? Dardennes foi o primeiro a se recuperar. Aham. Ivar? Acho que precisamos convocar uma reunião, por favor. Providencie isso. Voltou sua atenção para nós quando Ivar saiu da sala. Então, todo mundo, menos Jane, por favor, devolvam seus amuletos. Os rapazes tiraram as joias e lentamente as devolveram,
ainda me olhando de relance. Não sinto nada, disse Spike. Houve um brilho como aquele ao meu redor. Você não vai... Não de imediato. E não houve brilho. Mas isso não quer dizer nada. O brilho não é típico, disse Dardenes. Vamos apresentar a vocês em breve as habilidades de suas raças. Fico feliz em dizer que cada um de vocês teve a confirmação, por seus respectivos amuletos de que é Fai. Prefiro que tenham a assistência de alguém de suas raças para ajudá-los a se ajustar. Então, vou levá-los até eles. Baixei o olhar para meu anel. Eu nunca havia visto nada como aquilo. Eu me perguntava por que havia brilhado daquele jeito, visto que, aparentemente, brilhar não era uma parte normal do programa. Mas estava feliz porque Dardenes não quis o anel de volta imediatamente. Era maior que os anéis que eu normalmente usava, mas tremendamente incrível. Cada um de vocês vai começar a sentir algumas mudanças dentro da próxima hora. Vamos agora até uma sala de reuniões, onde tentaremos identificar suas raças, embora eu já tenha uma ideia do que são. A maioria de vocês, pelo menos. Ele olhou de relance para mim por um breve instante, e a incerteza estava gravada em seu rosto. Pela reação de todos e pela reunião especial, deduzi que meu amuleto não havia produzido exatamente o resultado que eles esperavam. Suponho que, por ora, serei um grande mistério em termos de criança trocada. Esperava que isso fosse uma coisa boa. Ah, bom. Eu não tinha ninguém em quem colocar a culpa além de mim mesma. Havia desejado ser extraordinária. E minha mãe sempre me dizia para tomar cuidado com o que eu desejava. Capítulo 2. Acompanhamos Dardenne para fora da sala de estar e o corredor adentro. Ele nos conduziu corredor abaixo e, por fim, chegamos a outra porta, na qual ele bateu novamente 3 vezes para entrar. A porta se abriu e entramos atrás dele. Dentro da sala havia uma larga e longa mesa de madeira, com muitas pessoas já sentadas em volta dela. Várias outras pessoas estavam em pé, atrás de cadeiras que circundavam a mesa, algumas das quais eu reconhecia como Fai que havia visto na floresta, e outras eu não conhecia mesmo. Tão logo todos viram Dardenne entrar, a conversa parou e os Fai ocuparam seus assentos. Havia 4 lugares vazios na extremidade mais afastada da mesa, ao lado de Beck, que sorria e fazia gestos indicando que nos juntássemos a ela. Dardenes dirigiu-se ao grupo. Prezados amigos e membros do conselho, obrigado por virem. Em primeiro lugar, quero apresentar a vocês nossas mais novas crianças trocadas. Creio que descobrimos de que raça são, pelo menos a maior parte. Então, peço a vocês que tiverem uma criança trocada aqui de sua raça, por favor, assegurem-se de que recebam a atenção necessária depois da reunião. Espero que vocês se acomodem e os preparem para o treinamento, agendado para começar amanhã. Não temos tempo a perder. Notei algumas cabeças assentindo em concordância em volta da mesa. Todos pareciam muito sérios. Olhei de relance para Beck à minha esquerda e vi que ela também estava toda séria. Era estranho vê-la com aquela expressão. Eu estava acostumada a um sorriso perpétuo grudado em seu rosto. Primeiramente, gostaria de apresentar Spike. Ele acenou em nossa direção. Spike se levantou por um segundo, acenando para o grupo. Acredito que Spike seja um membro da raça dos íncubos. Incubus Valentine. Espero que você cuide de tudo que Spike precise, certo? Cara, acertei em cheio ou não? De jeito nenhum Spike poderia ser alguma outra coisa que não um íncube sugador de vida, com aqueles dentes e aquele sorriso sexy. O íncube extremamente afeminado que havia atacado Chase na floresta durante nosso teste Fai se levantou. Olhou para Spike de cima a baixo, dando-lhe um grande sorriso cheio de dentes e uma piscadinha com ares de flerte. Pode crer que sim, Anton. Dardenes revirou os olhos e soltou um suspiro. Obrigada, Valentine. Sei que sempre podemos contar com sua entusiástica participação no treinamento. Valentine se aprumou por alguns segundos e depois se sentou.
repentinamente distraído da reunião por causa de sua manicure. Esticou as mãos na mesa enquanto examinava suas cutículas de longe. Spike parecia um pouco nervoso, e eu não o culpava nem um pouco por isso. Aquele tal Valentine era sinistro. Não era a bichice dele, e sim seus dentes e seus olhos. Eu me sentia como uma presa sempre que ele me olhava, e não gostava de me sentir assim. Se bem que ser presa de Spike... Bem, isso não seria ruim. Em seguida, gostaria de lhes apresentar Chase. Chase se levantou e acenou com a cabeça para o grupo. A princípio, achei que Chase fosse um membro da raça dos ogros, como Ivar, mas agora acho que é um Daimon. Fique um pouco ao lado dos Daimon grandes, Chase, e vamos ver o que eles acham. Dardenis voltou sua atenção para os Fai à sua direita. Jared, vou deixar que você cuide dele. Fale comigo se precisar que eu o transfira a Ivar. Jared assentiu com a cabeça, uma vez para Dardenis e uma vez para Chase, que retribuiu o gesto e se sentou sem dizer nada, como de costume. Eu me perguntava o que exatamente era um Daimon. A princípio, achei que Dardenis houvesse dito demônio, Demon, mas soava mais como Daimon. Tinha esperanças de que não fosse algo como um demônio. Não parecia que Chase pudesse ser malévolo, de modo que decidi não me preocupar por hora de qualquer forma. O próximo é Finn. Não há dúvidas, ele é um membro dos Duendes Verdes. O olhar no rosto de Finn dizia tudo. Ele olhou para mim, mexendo a boca para dizer as palavras. Que diabos! Definitivamente tive a impressão de que ele não estava feliz em ser duende. Tenho certeza de que ele estava pensando nos duendes dos biscoitos Kebler e na casinha da árvore. Pobre Finn. Porém, recentemente, percebi que os duendes eram um bando bem durão. Haviam salvado minha vida pelo menos 2 vezes até agora, e Finn também tinha feito isso, na verdade. Não era de se admirar que eles tivessem tanta certeza de que ele era um deles. Ele se levantou devagar, parecendo levemente decepcionado. Se Dardenis notou alguma infelicidade em Finn, ignorou-a. Ash, pode cuidar de Finn para nós? Um homem negro que usava as roupas camufladas dos Duendes Verdes, o grupo que havia batalhado com os orcs enquanto eu estava parada na entrada do 4º ponto de rota, levantou-se para reconhecer aquele por quem estava encarregado. Inclinou a cabeça para Finn e sentou-se. Finn acenou mais uma vez e sentou-se também, não parecendo nem um pouco animado. Por último, mas não menos importante, temos Jane. Fez uma pausa, esperando que eu me levantasse. Levantei-me e fiquei na frente de minha cadeira. Olhei ao redor da mesa para os Fai, que olhavam fixos para mim, incapaz de ler a expressão na face de qualquer um deles. Eu não ia querer jogar pôquer com nenhum desses caras, disse eu tinha certeza. Como vocês devem ter notado, Jane continuou usando seu amuleto. Assim será até o futuro anúncio. Os Fai em volta da mesa encararam meu anel e, a seguir, inclinaram-se na direção uns dos outros sussurrando. Alguns gesticulavam em direção a meus dedos, que se contraíram de espasmos devido ao meu nervosismo. Os murmúrios ao redor da mesa foram ficando gradualmente mais altos. Dardenis ergueu as mãos para silenciá-los. Eu e Celine discutimos as habilidades de Jane e seu desempenho durante o teste, e acreditamos que possivelmente Jane é um elemental. As conversas e discussões irromperam quase de imediato. Olhei para eles enquanto alternavam os olhares boquiabertos entre mim e Dardenis. Alguns pareciam realmente felizes, genuinamente animados. Isso fez eu me sentir incrível. Então, havia aqueles que pareciam irritadíssimos, o que não me deixou uma sensação tão cálida e suave. Por favor, pessoal, vamos relaxar e não ficar animados demais. Isso ainda não foi confirmado. Como vocês sabem, não temos um elemental entre nós há várias centenas de anos. E se ela for um elemental, ainda não sabemos qual é a extensão de sua conexão com os elementos.
se bem que estamos bem certos de que sua ligação com a Terra. Temos motivos para acreditar que possa também estar ligada à água, mas isso ainda precisa ser testado. Tudo em que eu consegui pensar quando ele falou sobre a água foi na Dama do Lago, normalmente conhecida carinhosamente como a vadia ou vagaba da água, a prostituta da água e aquela que devia morrer por matar minha amiga Beck. É claro que, visto que Beck havia sobrevivido, esse último apelido provavelmente não ia pegar. Jared, ainda precisamos encontrar um Damon para Jane, o mais rápido possível. Espero que você possa resolver isso. Sim, Anton, providenciarei isso. Jared não parecia muito feliz com sua nova tarefa. Ah, bem, é um saco ser Jared. Eu ainda não o havia perdoado por seu logro durante o teste na floresta. Não sabia se um dia seria capaz de confiar nele de novo. Porém, eu me perguntava o que Dardenis queria dizer com achar um Daimon para mim. Eu sabia que Jared era um deles, e provavelmente Chase também. Eu me lembrava de alguém mencionar que havia guardiões de guerreiros, ou algo do gênero, mas aquilo não fazia sentido para mim. Eu não era uma guerreira, bem longe disso, para falar a verdade. Sim, eu havia matado um orc e mutilado alguns outros, e, indiretamente, havia feito que alguns orcs se voltassem uns contra os outros. Ah, e assim, pode ser que eu houvesse matado uma bruxa má, mas ainda assim não era nenhuma guerreira. Acho que seria mais apropriado me chamar, como base no modo como aquelas mortes realmente aconteceram, de uma desajeitada sortuda. Se Tony estivesse aqui agorinha mesmo, estaria rindo do absurdo de tudo isso. Pensar em Tony me deixou instantaneamente triste. Cara, ele não havia nem saído desse lugar ainda e eu já sentia sua falta. Seriam poucas semanas. Era esse o tempo que eu daria a essa coisa toda antes de voltar para casa. Mas ainda não havia contado isso a ninguém. Dardenis prosseguiu. Como vocês sabem, demos as boas-vindas a Beck em nosso meio outro dia. Fez uma pausa no que estava dizendo para abrir um sorriso para ela, que devolveu seu reconhecimento com um largo sorriso brilhante, como uma lâmpada de 1000 watts. Era quase impossível sacar essa garota, ou Fai, que acho que é como eu deveria me referir a ela agora. Ela havia dito que as ninfas da água são uma raça não violenta. Isso devia ser uma coisa boa, porque se todos eles fossem tão pequeninos como ela, não seriam capazes de fazer muita coisa. Talvez bagunçar o cabelo de um cara malvado ou algo assim, mas só isso. Pensei em suas habilidades de teletransporte, em como seria conveniente para espionar caras maus ou para enviar e receber mensagens se não houvesse nenhum telefone por perto, ou se as pessoas não quisessem fazer uso deles por motivos de segurança. Acho que até os Fai pacíficos poderiam fazer parte de um exército. Para falar a verdade, esse era um pensamento depressivo. Eu não queria a guerra nem a necessidade da existência de exércitos. Não sou tão ingênuo assim a ponto de pensar que exércitos não são necessários ou algo do tipo. Só desejava que não precisássemos deles. Beck começou seu treinamento e fomos informados de que está se saindo bem. Aqueles que vêm ajudando Beck nessa diligência, nós agradecemos. Ele meneou a cabeça em direção a um cara diminuto, que ocupava um lugar um pouco além do de Beck, que sorriu em resposta. Acho que todas as ninfas são Fais felizes. Só para que saibam, tínhamos outra criança trocada em potencial, Tony, mas ele optou por ter sua memória apagada. Essa operação está sendo realizada nesse exato momento. Ele deve ser devolvido ao seu lar dentro das próximas 12 horas. Realmente lamentamos que não tenha desejado se juntar a nós. Acredito que ele poderia ter capacidades extraordinárias como Fai. E é um infortúnio que o tenhamos perdido. E como todos sabem, uma vez que um candidato recusa o amuleto, fica eternamente proibido de passar pela mudança. Vi algumas cabeças se abaixarem, com o que parecia tristeza.
Por que estavam tristes em relação a alguém que nem sequer conheciam? Se alguém tinha um motivo para estar triste, esse alguém era eu. E estava triste, mas entendia a decisão dele, o que não impedia de desejar que as coisas fossem diferentes. Eu me perguntava quando conseguiria ligar para ele ou lhe mandar um e-mail. Era melhor que fosse logo, ou eu tornaria essa visitinha um tanto mais breve, falando sério. Crianças trocadas. Caso vocês tenham alguma pergunta a fazer em relação ao seu treinamento, ou eu os encorajo a discutir o assunto com os membros de suas raças, que não apenas gerenciarão o treinamento de vocês, como também sua integração em nossa família como um todo. Agora, passando para outras questões cruciais. Como todos sabem, os orcs que estavam aprisionados naquilo que conhecemos como Floresta Sombria foram libertados. A boa notícia é que a floresta está verde outra vez. Dardenes fez uma pausa, enquanto rostos felizes trocavam sorrisos e alguns gritos de alegria ressoavam. Sim, isso foi uma coisa muito boa mesmo. Todavia, a má notícia é que, depois que foram soltos, travamos combate com o exército deles, por volta de 150 fai mais ou menos, e perdemos vários bons membros na batalha. Todas as cabeças em volta da mesa se abaixaram. Olhei para minha esquerda e direita, e meus amigos também estavam de cabeça baixa. Era natural mostrar respeito pelos mortos, mas eu me senti especialmente mal por saber que havia libertado aqueles canalhas que mataram os Fai. A culpa ardia em meu peito e minhas orelhas estavam vermelhas de vergonha. Nossos pêsames pelos camaradas caídos. Porém, não vamos esquecer a importância e o valor de ter nossa floresta livre destas bestas do submundo dos Fai das Trevas. Representa para todos nós, membro dos Fais da Luz. As mesmas cabeças que haviam se abaixado em reverência agora sentiam em concordância, todas e cada uma delas. Alguns dos Fai tinham lágrimas nos olhos, mas estava claro que a libertação dos orcs das árvores era considerada por todos uma coisa boa. No entanto, eu ainda me sentia horrível em relação aos Fai que haviam pago o preço supremo por isso. Não sabia ao certo se conseguiria ser assim tão altruísta, capaz de lutar por tal causa intangível. E não tenho certeza de que me sentiria do jeito que os Fai que estavam em volta da mesa pareciam se sentir, se estivessem na posição deles. Será que seria capaz de perdoar outro ser responsável pela morte de alguém que eu amasse em troca de que algumas árvores ficassem verdes? Não acho que seria capaz disso. A floresta deve ser muito importante para esses Fai. Eu podia apreciar o fato de que não eram árvores comuns. Elas praticamente falavam, mas ainda assim. Infelizmente, não temos tantas fontes de informação sobre a atividade dos Fai das Trevas quanto gostaríamos. Contudo, sabemos que estão recrutando novos membros para suas raças, assim como estamos fazendo com as nossas. É claro que seus métodos são diferentes. Com isso, seguiram-se alguns resmungos. Um dos anões socava o ar com a mão, enquanto conversava com Valentine, o íncubo. Dava para ver que estava com raiva. Dardenes ergueu as mãos para pedir silêncio. Sei que alguns de vocês acham que deveríamos considerar o uso de alguns desses mesmos métodos, mas os anciões do conselho não concordam. Forçar a mudança sequestrando os candidatos não é uma forma decente de se tratar humanos, e de jeito nenhum esperaria lealdade. Nossas crianças trocadas devem vir a nós por livre e espontânea vontade e tomar a decisão de aceitar seu fado, sem nenhuma influência sobrenatural. O anão raivoso se pronunciou. Não temos nenhum relato de que as crianças trocadas dos Fai das Trevas lamentem ter sido forçadas a passar pela mudança. Isso pode ser verdade, mas não quer dizer que não exista arrependimento. Eu não consegui evitar. Nunca aguardava minha opinião para mim mesma. Meu pai sempre dizia que um dia isso ia me colocar em encrenca. Ergui a mão mesmo assim. Jane, tem algo a acrescentar? Sim, tenho.
Olhei ao meu redor na mesa, para todos os Fai que me observavam com atenção, e tentei não engasgar com o meu nervosismo. Se meu amigo Tony estivesse aqui, provavelmente tentaria me impedir de dizer isso, mas ele não está. Então, eis o que eu penso. Quando fui trazida até aqui, ou recrutada, ou seja lá o que for, foi meio como sob falsas alegações. Assim que me vi na floresta, eu me senti enganada. Ter sido dopada no avião definitivamente me pareceu um sequestro, como vocês disseram. Porém, no fim das contas, a escolha foi minha, e eu fiz de livre e espontânea vontade. Acho que se vocês houvessem me forçado a isso, eu estaria aqui sentada pensando em como dar o troco, como realizaria minha vingança. E acreditem, eu sei guardar ressentimento. Quando comecei a falar, notei que o rosto normalmente sereno de Dardenes assumia um ar sombrio. Porém, perto do final de meu discurso, ele assentia, não mais com raiva. Olhei para o anão. Ele também assentia com a cabeça, devagar, franzindo o senho e olhando para os outros ao seu redor, analisando suas reações. Quase todo mundo à mesa concordava. Era como uma sala cheia daqueles bonequinhos Bob Heads. O anão se pronunciou. A criança trocada demonstra que tem razão. Os anões apoiam a decisão dos anciões do conselho. Dardenes assentiu levemente. Obrigado. Tentei não me sentir o máximo, porque os Fai adultos achavam que eu tinha algo de valor a dizer, mas era impossível. Tinha plena certeza de que o sorriso ia ficar em meu rosto a noite toda. Então, a última informação que temos a compartilhar com vocês é que temos motivos para acreditar que os Fai das Trevas também têm agora um elemental entre eles. E foi assim que meu sorriso desapareceu. A sala irrompeu em ofegos, conversas em voz alta, sussurros e movimentos frenéticos. Presumi que essa notícia não era das boas. Ele disse que havia um elemental. Era isso que ele havia dito, que provavelmente eu também era. E o que queria dizer que havia outro Fai, como eu ao lado dos Fai das Trevas. E eu me perguntava como seria ele. Seria submetido a um teste, como eu havia sido? Ou, de alguma forma, eles o haviam sequestrado? E o que exatamente significava um sequestro nesses casos? Havia perguntas demais a fazer, e não havia respostas o bastante nessa droga de lugar. O carinha que era um lobisomem foi o primeiro a se pronunciar. Esse tal elemental tem afinidade por quais elementos? Até agora, tudo o que fomos capazes de determinar é que provavelmente seja com o fogo. Mais gritos e agitação irromperam do grupo reunido em volta da mesa. Chase, Finn, Spike e Bex e eu olhamos ao redor para aquele caos e depois nos entreolhamos. Tenho certeza de que eu tinha a mesma expressão no rosto que os outros. Que diabos! A carinha feliz o carinha feliz encarregado do treinamento de Beck disse: Sugiro, com base nessa informação, que nossa primeira ordem dos negócios deva ser determinar se a criança trocada Jane tem afinidade com a água. Isso mesmo, disse o anão raivoso. Quem é a favor? Quis saber Dardenes. Todos aqueles que não eram crianças trocadas levantaram a mão, sem hesitação. Dardenes olhou para Celine, que deu de ombros devagar, com elegância até. Fica acordado então. Amanhã, Jane irá com Beck até os campos de treino das ninfas para determinar se tem alguma afinidade com a água. Depois disso, seguirá com os elfos prateados para treinar. Celine será seu contato, Jane. Celine sorriu para mim. Acho que isso queria dizer que Celine era um dos elfos prateados. Seja lá o que isso quisesse dizer. Mas era um bom nome para descrevê-los. Tanto ela quanto Dardenes tinham um tanto de coisa cinza ou prateada neles. Seus olhos, seus cabelos, até suas roupas. Eu sabia que um duende verde passava um bom tempo bancando um Robin Hood na Floresta Verde e me perguntava o que faziam os elfos prateados. Passeavam na neve, talvez? Poderiam se mesclar totalmente com ela? Meus pensamentos foram interrompidos porque a reunião estava sendo encerrada. Obrigada, meus amigos. Até a próxima reunião.
Todos se levantaram. Alguns permaneceram perto de suas cadeiras para conversar e outros saíram imediatamente da sala. Fui me juntar aos meus amigos em um canto da sala. Não sabia ao certo aonde deveríamos ir. Então, pessoal, o que acham? Quis saber Beck. Eu disse que vocês seriam imediatamente incluídos. A reunião foi de boa, eu acho. Spike olhou de relance para Valentine, que estava engajado em uma acalorada discussão com o anão. Mas não sei bem se não é loucura eu trabalhar com o cara que quase matou o Chase. Ele ergueu o olhar para nosso grande amigo Daimon. Chase deu de ombros. Ele não foi bem sucedido na tentativa. Aparentemente, quanto ao próprio Chase, Valentine estava perdoado. Spike abriu um fraco sorriso. Acham que todos os íncubos são tão exuberantes quanto aquele Valentine? Eu dei uma risada. Obviamente não, visto que você é um deles. Beck sorriu também. Não se preocupe, há tantas personalidades entre os Fae quanto entre os humanos. Valentine é totalmente exagerado, mas não é um cara mau. Ele me assusta um pouco, mas acho que é apenas seu magnetismo natural. Você também tem esse magnetismo, Spike. Eu emiti um som que fez com que todo mundo olhasse instantaneamente para mim. Foi um som que queria dizer: você sacou isso direitinho. Meio com um cruzamento de uma risadinha boba com uma bufada de desdém. Fiquei com um olhar fixo no teto tentando fingir que o surto não havia saído de minha pessoa. O que Beck disse definitivamente era verdade. Spike tinha magnetismo antes, mas agora estava ampliado ao nível 8, 9 talvez. Devia ser aquela conexão com a mágica que havia feito que nossos amuletos soltassem faíscas. Eu tinha que parar de olhar para ele. Estava preocupada com a possibilidade de eu acabar me jogando em cima dele se fizéssemos contato visual. Eu estava ficando excitada e essa não era a hora e nem o lugar para isso. Olhei de relance para Beck, mas ela parecia resistente ao magnetismo dele. Sorte sua, disse Finn com amargura. Você está chateado, Finn? Perguntou-lhe Beck, franzindo o senho. Um pouco. Você não estaria? Ela balançou a cabeça confusa. Não, acho que não. Do que está falando? Bem, eu sou a droga de um duende. Para começo de conversa. Você está chateado por isso? Claro que sim. Não quero ser uma droga de um duende fracote. Beck arregalou os olhos. Oh, Finn, você entendeu tudo errado. Os duendes não são nem um pouco fracotes. Eles são tipo os guerreiros durões da floresta. Mataram todos aqueles orcs e só perderam um do grupo deles. Todos os outros que morreram eram anões. Beck inclinou-se para frente e falou sussurrando. Eles tendem a entrar com seus machados flamejantes, se é que me entende. Também são meio baixinhos, então sofrem mais perdas, em geral que as outras raças quando há uma batalha. Dardenes e Niles estão trabalhando no treinamento para tentar extirpar esse instinto deles, mas é muito difícil. Os anões são muito audazes e estão dispostos a aceitar o risco inacreditável. Ela se levantou e falou com um tom de voz normal novamente. Finn, dê uma chance a eles. Tenho certeza de que verá porque são tão respeitados por aqui, especialmente agora que estamos tão próximos de uma guerra com os Fae das Trevas. Finn assentiu levemente com a cabeça. Bem, se você está dizendo, vou dar uma chance a eles, mas se eu não ficar feliz logo, vou pedir uma transferência, ou seja lá o que for. Beck deu uma risada. Não tem como ser transferido, você é o que é. Ser um elfo é algo que está em seu sangue. Tenho orgulho disso. É uma raça nobre e é adequada para você, porque você é um cara nobre. Spike deu um soco no braço dele, fazendo que Finn abrisse um sorriso. É, você é nobre. Eu me juntei nessa. É mesmo. Ninguém é mais nobre que nosso Finn. Um duende verde durão, cara. Finn não conseguia evitar e acabou abrindo um largo sorriso. Até os cantos dos lábios de Chase se ergueram. Antes que pudéssemos nos lançar a mais uma saraivada de provocações, Selene caminhou até nós. Jane,
Você está preparada para ir? Ir? Ir aonde? Ao seu quarto. Gostaria de deixá-la acomodada e com suas provisões para o treinamento de amanhã. Dei de ombros. Acho que sim. Olhei para meus amigos. Seus treinadores estavam chegando também. Bem, pessoal, acho que a gente se vê no outro extremo. Beck me deu um abraço rápido antes de sair e ir se juntar a seu pequeno amigo treinador. Eu me virei, seguindo a forma de Celine, que se afastava da sala, perguntando-me quando veria meus amigos de novo. Capítulo 3. Celine desceu o corredor em direção à primeira sala onde havíamos estado, aquela na qual me despedira de Tony. Entramos na sala e a atravessamos para entrar por uma porta do outro lado. Esta era a porta pela qual eu havia visto todos os Fai entrando e saindo quando nos entregaram a comida mais cedo. A mesa no centro da grande sala havia sido esvaziada e agora estava altamente reluzente. Pela primeira vez, notei a bela textura da mesa. Padrões de círculos concêntricos e faixas de diferentes cores. Lembrei-me de ter sentado àquela mesa com Tony apenas algumas horas antes. Como está Tony? Perguntei enquanto entrávamos no corredor do outro lado da porta. Ele está bem. A operação de apegar suas lembranças dos Fai foi completada e, no momento, ele está sendo deixado no avião que o levará para casa. Ele pediu para ir até o West Palm Beach. Assenti. É lá que seus pais moram. Vai ficar melhor lá que em Miami. Tentei comprimir a dor que se irradiava por meu peito, ameaçando levar lágrimas aos meus olhos de novo. Eu me perguntava se o teriam derrubado com aquele líquido cor de âmbar novamente. Isso de pensar em Tony sendo dopado e colocado naquele avião estava me matando. Estive com Tony praticamente todos os dias pelos últimos 2 anos e havia um bom motivo para isso. Eu o amava como se ele fosse meu irmão. Mais que um irmão comum, como um gêmeo ou algo do gênero. Eu tinha que parar de pensar nele desse jeito, ou ia acabar enlouquecendo. Então, quais são os planos para amanhã? Eu quis saber, tentando me distrair. Virei buscá-la no salão principal amanhã para seu primeiro dia de treinamento. Depois, você saberá aonde ir, e eu a estarei esperando. O treinamento tem início às 6 da manhã, nós... Não ouvi nada do que ela disse depois de 6 da manhã. Interrompia. Com licença. Você disse 6 da manhã? 6 horas da manhã? Sim, fizemos uma pausa para o almoço ao meio-dia. Em seguida, treinamos de 1 da tarde às 6 da noite. Você tem um intervalo de 1 hora antes de o jantar ser servido no salão principal. Outra pessoa irá buscá-la para jantar. E depois de hoje, espera-se que você chegue ao salão principal para as refeições sem ajuda. Eu balançava a cabeça lentamente em negativa. Você deveria ter mencionado esse cronograma de treinamento antes de me dar aquele amuleto. Senti que havia sido ludibriada de novo. Droga! Celine parou de caminhar abruptamente e se voltou para mim com as sobrancelhas erguidas. Você escolheria não se tornar Fai porque começamos a treinar às 6 da manhã? Quando ela colocou as coisas desse jeito, realmente soou estúpido. Mas que diabos? 6 horas da manhã? Ninguém devidamente são da cabeça acorda a essa hora, a menos que seja obrigado. Dei de ombros embaraçada, talvez. Eu não estava preparada para admitir que era tão imatura assim. Para falar a verdade, fico de boa por ser uma garota imatura de 17 anos. O mais cedo que já acordei para ir à escola foi às 7 da manhã. Usava um rabo de cavalo que era super fácil de arrumar, de forma que me facilitasse sair de casa por volta das 8. Eu me pergunto até que horas vou poder dormir para estar pronta por volta das 6. Celine continuou caminhando, parando apenas algumas portas abaixo daquela. Aqui estamos nós. Ela empurrou a porta na frente da qual estava parada, revelando uma pequena sala sem janela, com paredes e chão de pedra.
grande o suficiente apenas para acomodar uma cama de solteiro, uma mesinha de cabeceira, uma pia e uma cômoda, com uma pequena bandeja de prata e um espelho acima. Os banheiros ficam descendo o corredor por ali à esquerda. Fomos interrompidas por sons vindo do corredor atrás de nós, de onde havíamos acabado de vir. Jared surgiu, seguido de perto por Chase. Seu quarto fica logo aqui. Pararam à porta ao lado da minha. Fiquei com um grande e largo sorriso no rosto, tão feliz porque pelo menos um dos meus amigos ia ficar perto de mim. Chase me viu e assentiu em reconhecimento de minha presença. Soltei um suspiro. Provavelmente não haveria nenhuma sessão de fofoca à tarde da noite com esse vizinho. Gostaria que fosse Beck ali em vez dele. Não que eu não gostasse de Chase, é só que eu não gosto de conversar com pessoas que sei que não gostam de conversar. Ainda assim, era um bom cara para se ter por perto. Eu me perguntava se o estavam colocando a meu lado por causa do que Dardenis havia dito na reunião, que eu precisava de um Daimon. Celine e eu entramos em meu quarto para dar espaço para os caras passarem. Jared estava mostrando a Chase onde ficava o banheiro dos rapazes. Fiquei aliviada ao descobrir que não tinha banheiros unissex ali. Posso ser ousada, mas prefiro manter meus hábitos pessoais no banheiro o mais privativo possível, mesmo em uma república, que era como eu me sentia nesse caso. Vai encontrar roupas que servem em você nas gavetas ali. Há uma escova e pasta de dentes e outras coisas de que pode precisar no armário embaixo da pia. Olhei ao redor do quarto. Era esparso, meio como uma cela de prisão, mas tinha o que eu necessitava. Fui me sentar na cama, firme. Sugiro que você não fique vagando pelos corredores em sua primeira noite. É fácil se perder aqui. Precisa estar completamente descansada amanhã. O treinamento será difícil. Obrigada. Foi tudo em que consegui pensar e dizer. Obrigada por me enganar, por quase me matar, por me transformar em uma faia misteriosa e por me dar uma cela de prisão para dormir. De nada. Até amanhã. Alguém estará aqui às 5h30 para lhe trazer o café da manhã. Por favor, esteja pronta. A porta se fechou atrás dela. 5h30. Putz. Eles deviam estar fazendo algo imensamente sério ali para, voluntariamente, estar em pé assim tão cedo. Não sabia bem se conseguiria perseverar nisso. Caí na cama bocejando, perguntando-me como acordaria a tempo. Olhei para a mesinha de cabeceira e vi um despertador ali. Perfeito. Agora sabia que não conseguiria perder a hora sem querer. Ouvi um ruído no corredor e então, poucos segundos depois, uma batida à minha porta. Entre. A porta se abriu e Chase entrou, fechando a porta atrás de si e ficou ali parado. Isso era uma surpresa. Eu podia esperar que fosse Beck ou Spike, ou até mesmo Finn, mas não Chase. O que houve? Ele se aproximou e se sentou na cama, perto dos meus pés, dando de ombros. Nada. Sentei direito, apoiando as costas na parede e puxando os joelhos para junto do peito. Bem, alguma coisa deve estar acontecendo. Você não é bem o tipo de pessoa sociável. Ele abriu um breve sorriso. Acho que foi só para ver como você está. É muita coisa para processar. Esse seria o eufemismo do ano. Chase baixou o olhar para suas mãos. Sei que você sente falta do Tony. Um nó se formou em minha garganta. Tudo o que pude fazer foi assentir. Não sou nenhum substituto para ele, mas queria que você soubesse que estou aqui para o que der e vier. Ele permaneceu em meu quarto por mais alguns segundos, e então levantou-se e foi até a porta. Eu dei um pulo e fui até ele, agarrando-o em um braço. Peguei-o enquanto ele estava de pé, meio de lado, pronto para sair de meu quarto, de modo que ele me abraçou de volta com um dos braços. A outra mão estava na maçaneta da porta. Obrigada, Chase. Isso significa muito para mim. Soltei, recuando um passo, esfregando as mãos nervosa na traseira de minha calça jeans. Acho que a gente se vê amanhã no café da manhã, certo?
Às 5h30? É. Ele abriu a porta e saiu, fechando-a com suavidade atrás de si. Exalei o ar. Inconscientemente, vim aprendendo. Uau! Isso foi esquisito. Chase era cheio de surpresas, mas eram boas as surpresas dele. De repente, captei meu cheiro. Cara, eu realmente precisava tomar um banho. Fui andando, procurei nas gavetas e encontrei calças jeans. Uma coisa longa, tipo blusa túnica, calcinhas brancas e sutiãs esportivos. Não muito sexy, meias grossas e mocassins. Uma das blusas era comprida o bastante para usar como pijama. Havia toalhas na gaveta inferior. Peguei minha toalha, uma muda de roupas, a escova e a pasta de dentes, antes de cruzar o corredor sorrateiramente até o banheiro, aonde encontrei os vasos sanitários e os chuveiros. Havia sabonete lá, assim como shampoo e condicionador, em dispersadores fixos nas paredes, na parte interna das cabines dos chuveiros. Teria que procurar uma lâmina para minhas pernas peludas outra hora. Levei mais ou menos 1 hora debaixo da água antes de sentir que finalmente havia conseguido tirar toda a sujeira que emporcalhava meu corpo. Ou a maior parte dela, pelo menos. Olhei para minhas unhas, mas ainda tinham aquela coisa preta embaixo. Isso me fazia lembrar de todas as vezes que havia afundado as mãos no chão da floresta nos últimos dias, comunicando-me com o verde. Se eu fosse fazer mais isso, nunca teria unhas limpas. Eu me perguntava se havia esmalte de unhas nesse lugar. Pelo menos ninguém veria a imundície. Sequei-me com a toalha e vesti meu pijama temporário e a roupa de baixo. As meias grossas eram macias e os mocassins serviam perfeitamente. Fui andando até a porta sem fazer nenhum barulho, preparando-me para abri-la e sair ao corredor, quando de repente ouvi vozes. Minha mão ficou congelada no lugar enquanto eu esperava que passassem, mas pararam do outro lado da porta. Estava prestes a anunciar minha presença ali quando ouvi falar em meu nome. Calei a boca de imediato e fiquei tentando ouvir o máximo que conseguia. A porta era tão grossa que os sons estavam bem abafados. A criança trocada Jane pode ou não ser aquela que estávamos procurando. De qualquer forma, precisamos dar um jeito de eliminar aqueles sobre os quais discutimos. Não podemos entrar nessa situação com eles no lugar. As vozes foram sumindo, enquanto aqueles que falavam desciam o corredor novamente. Aquela que estão procurando? Procurando para quê? Não reconhecia a quem pertenciam aquelas vozes, mas deu para notar que uma era masculina e a outra era feminina. A palavra eliminar soava ameaçadora. Estariam se referindo às crianças trocadas? Vai! Será que estou na lista de eliminação deles? Meu coração batia tão alto que tive medo de que eles ouvissem. Rezei para que continuassem andando e não decidissem, de repente, que precisavam fazer xixi ou algo do gênero. Por fim, depois do que pareceu uma era, não conseguia mais ouvir seus passos. Abri a porta do banheiro devagar, rezando para que não rangesse, dando uma espiada de canto, no canto tão logo estivesse levemente aberta. Por sorte, a porta se abriu sem fazer nenhum barulho. Assim que verifiquei que os donos daquelas vozes haviam ido embora, voltei na ponta dos pés para meu quarto, entrando rapidamente e fechando a porta tão rápido e tão silenciosamente quanto possível atrás de mim. Tinha esperanças de que quem quer que fosse que estivesse descendo o corredor pensando em seus planos de eliminação não houvesse me ouvido. Esperei alguns segundos para ver se alguém voltava ou se eu ouvia mais alguma voz, mas o corredor permaneceu em silêncio. Meu coração, que martelava no peito, lentamente voltou ao seu ritmo normal. Limpei o suor do rosto com minha toalha ensopada e fui andando até minha cama e me sentei nela. Meus cabelos estavam totalmente molhados. Então, passei alguns minutos tentando secá-los com a toalha, o tempo todo preocupada com o que havia ouvido. Estavam planejando matar alguém? Um dos meus amigos, talvez? Será que eram Fai das Trevas, trabalhando como espiões ali?
Acabei de secar os cabelos com a toalha e usei a escova para desembaraçá-los. Assim que terminei, coloquei a toalha molhada em cima do radiador, na parede ao lado da cômoda, e uma toalha seca em cima do meu travesseiro, planejando ficar ali deitada e analisar profundamente a droga da conversa que havia acabado de ouvir por acaso. Devo ter pegado no sono, porque a próxima coisa que notei foi Chase e Beck batendo em minha porta, dizendo que teríamos que estar no salão para tomar café da manhã em 5 minutos. Capítulo 4. Abri a porta e puxei Beck para dentro. Chase, você vai ter que esperar aí fora. Fechei a porta na cara dele sem esperar a resposta. Oh. Alguém perdeu a hora. Shh. Ajude-me a encontrar algo para vestir. Com pressa, passei a escova nos cabelos, encolhendo-me quando ela ficou presa nas centenas de nós que haviam surgido da noite para o dia. Beck abriu as gavetas da minha cômoda. Oh, que coisas legais! Eu tenho que usar as roupas das ninfas da água. Pela primeira vez notei o que ela estava vestindo. Era uma túnica, meio parecida com a minha, só que de um verde azulado, que evocava a água à qual ela estava ligada, já que era uma ninfa da água. A túnica parecia mudar de cor, passando de azul a verde conforme ela se mexia. Vestia uma calça legging debaixo da túnica e mocassins como os meus. Tome, vista isso. Ela puxou para fora uma das minhas túnicas, um sutiã esportivo branco e uma calça jeans. A túnica parecia igual àquela que eu estava vestindo, só que mais curta. Puxei a túnica que estava usando como pijama por cima da cabeça e joguei-a sobre a cama, vestindo o sutiã e a nova túnica que Beck me entregara em exatamente 10 segundos. Chutei os mocassins para fora de meus pés e peguei a calça jeans, vestindo-a mais rápido que consegui. Fiquei feliz ao ver que servia perfeitamente em mim. Como eles sabem qual é o meu tamanho? Quem estava analisando tão de perto meus seios para providenciar um sutiã do tamanho certinho? Eu ainda estava de meias, de modo que os mocassins foram os próximos a voltar aos meus pés. Deslizaram confortavelmente e fechei-os com os cadarços de couro da mesma cor do sapato. Prendi os cabelos em um rabo de cavalo, escovei os dentes rapidinho, borrifei um pouco de água no rosto e estava pronta para sair. 5 minutos, você é boa. Não usar maquiagem facilita as coisas, mas gostaria de passar um pouco. Eu me sinto nua, sem delineador e sem rímel. Beck abriu um sorriso. Você não precisa disso para ficar bonita, mas eu vi alguns fai usando maquiagem, de modo que tenho certeza de que você poderia arranjar alguma coisa se quisesse. É só pedir. Saímos de meu quarto e entramos no corredor, onde Chase nos esperava. A quem eu peço? Não sei ao certo se é o mesmo para você, mas eu tenho que pedir as coisas a Chip. Eu deixo um bilhete para ele em cima da minha cômoda. Ele é o cara que arruma para nós tudo de que precisamos. É um brownie. Balancei a cabeça negativamente, instantaneamente imaginando um pedaço de bolo mastigável andando por aí sobre 2 pernas. O que é um brownie? Porque tenho certeza de que não é o que estou visualizando agora, o que, para falar a verdade, está me deixando com muita fome. Um brownie é um fai que faz todo tipo de coisa, mas principalmente ele limpa, organiza e encontra as coisas para nós. Consegue encontrar quase qualquer coisa. Quando você sair hoje, ele vai limpar seu quarto. Você deve deixar alguma coisa para ele pegar naquela bandeja de prata que está em cima de sua cômoda. Caso contrário, ele vai pegar qualquer outra coisa, algo que você não quer que ele pegue, ou vai mexer com você de alguma forma. Em meu primeiro dia, eu não sabia que devia deixar para ele um símbolo de meu apreço, e quando voltei ao fim do dia, todos os pés direitos de minhas meias não estavam mais lá. Eu não deixei nada. Falei, sentindo-me um pouco mal, porque ia irritar o Brownie logo no primeiro dia. Eu não queria fazer isso, especialmente agora que sabia que ele ou ela ia limpar meu quarto para mim e ser meu office boy ou minha office girl. Uau! Uma camareira, um office boy. Eu sou praticamente uma celebridade.
Vai haver coisas no café da manhã que você poderá deixar. Só se certifique de voltar ao seu quarto e deixar a oferenda lá antes de seu treinamento. Eles fazem a limpeza enquanto estamos fora. Chase ouvia nossa conversa sem dizer nada. O único indicativo de que estava realmente prestando atenção era a ocasional pontinha de um sorriso ou senho franzido que eu via em seu rosto. Chegamos ao grande salão, onde havíamos nos reunido depois de terminar o teste. Havia uma mesa de buffet cheia de comida, na extremidade mais afastada da sala, e muitas pessoas sentadas à grande mesa, redonda de madeira no centro, comendo em volta dela. Alguns Fai estavam comendo em pé, conversando com os outros. Finn e Spike estavam à mesa, já na metade do que quer que fosse que houvesse em seus pratos. Acenaram quando nos viram, fazendo gestos para que ocupássemos os assentos vagos ao lado deles. Vamos pegar a comida primeiro, disse Beck. Temos de andar logo. Fomos até o buffet, e tudo em que consegui pensar quando cheguei lá foi que esse deveria ser o buffet mais esquisito que eu já havia visto na vida. O buffet tinha algumas das coisas normais de comer, como linguiça, ovos e frutas, mas havia algumas carnes misteriosas sobre as quais eu tinha medo de saber mais. Algumas delas se mexiam um pouco. Também vi umas coisas assustadoras que pareciam vegetais, legumes, e então vi algumas coisas que não eram nem carne nem vegetais, mas que estavam cobertas de terra. Quem diabos come coisas cobertas de terra no café da manhã? Oi, criança trocada. Como vai seu primeiro dia como Fai? Perguntou Gilly, parada ao meu lado vestindo seu kilt. Eu não a havia notado se aproximar, provavelmente porque ela é muito baixinha. Ela esticou a mão para cima e pegou um punhado das coisas grumosas e cheias de terra, colocando um pouco daquilo em seu prato e um dentro da boca. Bem, isso explica muita coisa. Eu estou bem, e você? Quais são as novidades? Aquelas, bolas de terra parecem deliciosas. Bolas de terra? Ah, você deve estar falando dos tuberos. São uma rara iguaria. Eu poderia comer todos. Se poderia. Mas isso não seria educado da minha parte, certo? Hoje em dia não se vê muita gente preocupada com os bons modos, mas não eu. Bons modos é o que faz desse um bom mundo para se viver. Na verdade, outro dia, eu estava falando com um Gander. Desliguei de Gilly enquanto colocava poucas coisas em meu prato. A gnoma, divagante, nem percebeu que eu não estava prestando atenção no que ela falava. Não queria ser rude nem nada, especialmente porque bons modos eram meio importantes para ela. Mas não ia deixar meu brownie sem sua retribuição e me arriscar a ficar sem camareira. Se tivesse que escolher entre ter um gnomo como amiga e um brownie como empregada doméstica, o brownie ganharia sempre. Tinha que terminar meu café da manhã e voltar voando para o meu quarto. E ele disse, Gilly, você tem que parar com o... Cortei o que ela dizia. Tenho que ir comer agora, Gilly. Aproveite seus túberos. Saí andando enquanto ela ignorava que eu havia ido embora e continuava falando com quem quer que houvesse ido ao buffet depois de mim. Quem era aquela? Perguntou Spike, quando me sentei, com um grande e largo sorriso no rosto. Aquela? É Gilly. Ela é uma gnoma que come túberos com terra e usa mini kilt, que é curto demais atrás. Sugiro que você nunca olhe diretamente para o traseiro dela, visto que ela é dada a se curvar, e então coisas ruins acontecem com o kilt, sobre os quais eu preferia não falar agorinha mesmo. Todo mundo que estava ao meu redor deu risada, inclusive um dos lobisomens, que eu me lembrava de ter visto na noite passada ao lado do carinha lobisomem gostoso, aquele que havia planejado devorar Beck. Eu e Tony na floresta só alguns dias antes. Afastei os pensamentos de Tony de minha cabeça rapidamente, antes que pudesse arruinar minha manhã e me lançar de volta no mundo de tristeza infinita. Olhei para o prato de Chase. Minha nossa, Chase, não é de se admirar que você seja tão gigantesco. O prato dele tinha comida o suficiente para 5 pessoas. Tinha até um pouco de carne que se mexia.
Não sei se você percebeu, mas um pouco de sua comida ainda está viva. Chase espetou a carne que se mexia com o garfo e a enfiou na boca, observando todos nós enquanto mastigava. Encarei-o junto com os outros, todos com nojo e curiosos, todos com nojo e curiosos para ver o que ia acontecer. Ele engoliu aquilo, lambeu os lábios e disse: salgado. Finn e Spike deram altas risadas. Beck abriu um sorriso e eu só estremeci. Precisava parar de ficar observando os outros e simplesmente terminar minha linguiça e meus ovos. Cutuquei a linguiça algumas vezes para ver se estava boa e morta. Vejo que você gosta de enguias jovens, Chase, disse Jared, sentando-se ao lado dele. Chase deu de ombros. A enguia minúscula que você acabou de comer. Uma enguia jovem, um pouco salgada para o meu gosto. Ai, eca, Chase, você acabou de comer uma enguia viva. Falei, sentindo toda a repulsa novamente. Não, não estava viva. Só estava se mexendo, como se estivesse viva, disse Jared. Sua explicação era a típica resposta dos Fai, clara como lama. Tanto faz. Eu ainda não gosto de conversar com ele. Acho que, em parte, culpava-o por eu e Tony estarmos separados agora. Talvez se Jared houvesse sido honesto desde o princípio, Tony não teria se sentido tão sobrepujado. E não sei, como um peixe fora d'água ou sei lá o quê. Vamos lá, pessoal. Temos que deixar nossos presentes para nossos brownies e ir para o treinamento. Presente para nossos o quê? Que saber, Finn. Vocês têm que dar um pequeno símbolo de apreciação ao Fai, que fará a limpeza de seu quarto, de suas roupas e de suas coisas. Há uma cesta naquela mesa com oferendas. Beck fez um gesto apontando para uma cesta de vime cheia de coisas embrulhadas, que pareciam doces. Os brownies não podem encostar naquela cesta, porque está encantada, mas nós podemos. Temos que tirar uma coisa por dia dali e colocá-la na bandeja de prata que fica na cômoda em nossos quartos. Cantada? Quem ia passar uma cantada numa cesta? Perguntou Finn, obviamente confuso. Não, pateta. Encantada, como enfeitiçada. Uma bruxa colocou um feitiço na cesta. Oh, ok, entendi. Como quiser, chefe, disse Finn em tom amigável. Fomos todos até lá e pegamos uma oferenda. A minha estava embrulhada em um papel alumínio brilhante e reluzente, quase do tamanho de uma grande bola de chiclete, dessas que se compram por 25 centavos naquelas máquinas em pizzarias. Seguimos o corredor até nossos quartos. O meu e o de Chase eram os primeiros. Deixamos nossas oferendas nas bandejas. Os quartos de Beck, Finn e Spike ficavam um tanto quanto longe dos nossos. Depois que deixaram suas oferendas em seus quartos, voltamos ao salão de refeição. Fiquei toda confusa seguindo Beck, que era nossa guia. Como se acha alguma coisa aqui? Já estou perdida, falei frustrada. Como vou entrar sorrateiramente nos quartos de vocês se não consigo nem achar o caminho? Os corredores são encantados. O lugar inteiro é enfeitiçado, na verdade. É de propósito, para impedir que os Fai das Trevas consigam entrar aqui e causar problemas. Isso me fez lembrar daquelas vozes que ouvi do lado de fora do banheiro, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Beck prosseguiu. Vocês vão aprender a encontrar as coisas no primeiro treinamento. Assim que eles nos mostram isso, fica bem fácil. Porém, quando não se sabe o segredo, fica-se vagando por aí, no mesmo corredor para sempre. Todas as portas parecem iguais e às vezes nem sequer vemos as portas que estão lá. As coisas mudam o tempo todo, ou pelo menos parece estar mudando. Mas na verdade não estão. Pelo menos eu acho que não. Spike olhou para ela nervoso. O que você quer dizer com eu acho? Chase e Finn foram à frente, olhando para a porta do salão de refeições. Bem ali. Acho que eles estão ansiosos para começar o treinamento. Tolinhos. Beck deu de ombros. Não estou aqui há tempo suficiente para entender de verdade muito do que acontece. Tive só um dia de treinamento. Tenho certeza de que vamos todos entender isso no fim das contas. Ela apressou o passo para alcançar Chase e Finn, que estavam abrindo a porta no fim do corredor.
Obviamente, não estava muito preocupada. Então, decidi não me preocupar também. Spike balançava a cabeça. Não sei, cara. Primeiro, descubro que sou um sugador de vida. Depois que meu mentor é Valentine, o íncubo frutinha, que pode ter uma forte atração sexual por mim. E então, fico sabendo que um pai vai roubar minhas coisas se eu não der um presente para ele todos os dias. E agora descubro que esse lugar é um labirinto onde eu posso ficar preso para sempre. Estou começando a me arrepender de minha decisão. Não dava para saber se ele estava falando sério ou não. Spike, acho que você deveria ver o que vai acontecer hoje antes de começar a se arrepender de alguma coisa. É isso que eu vou fazer. Ninguém disse que ia ser fácil. Não, não estou preocupado que seja fácil ou não. Só me preocupo com minha sanidade quando tudo isso acabar. Achei que você gostasse de doideira. Falei flertando deliberadamente com ele. Ele lançou um dos braços por cima dos meus ombros enquanto Chase abria a porta. Seu tipo de doideira? Sim. Doideira dos Fai? Nem tanto. Ele deixou o braço cair e me deu um tapa de leve no bumbum, enquanto eu entrava na sala à sua frente. Ele tinha sorte de haver testemunhas Fai ali, caso contrário eu teria lhe dado um belo de um golpe de karatê. Em vez disso, voltei-me e olhei feio para Spike, que só deu risada e mexeu os lábios, sem emitir som, para dizer, comporte-se. Sussurrei em resposta, nunca. Imediatamente, Celine entrou pela porta do lado oposto da sala. De súbito, lembrei-me de novo das vozes que havia ouvido na noite anterior, do lado de fora do banheiro. Mas era tarde demais para falar com Beck e os caras sobre isso agora, visto que já estavam se afastando. Tinha que me lembrar de trazer esse assunto à tona na hora do almoço. Está na hora de começarmos nosso treinamento, disse Beck. Vamos lá, pessoal. Vocês podem me acompanhar. Ela foi andando até a mesma porta pela qual Celine havia acabado de entrar, deixando a sala principal com os caras andando atrás dela. Capítulo 5. Preparada para sua primeira sessão de treinamento? Perguntou-me Celine, caminhando em minha direção. Como assim? Não vou com eles? Perguntei, vendo a porta se fechar atrás de meus amigos. Eles têm um cronograma de treinamento diferente do seu. O seu é personalizado. Por ora, isso pode vir a mudar no futuro. Ela se voltou e foi andando de volta até a porta por onde Beck e os outros caras haviam acabado de sair, segurando a maçaneta e dando um passo para o corredor. Vamos ver como você se sai hoje. Meus amigos já haviam desaparecido. Deve ser aquele lance mágico dos corredores. Eu a acompanhei até que chegamos a uma porta na extremidade mais longe. Tinha certeza de que sairíamos do quarto obelisco quando passamos por aquela porta. Mas, quando dei um passo para fora e olhei ao redor, não havia nenhum ponto de rota e nenhuma clareira. Estávamos no meio da floresta verde. Voltei-me de novo para olhar para a porta, mas ela não estava mais ali. Havia uma árvore antiga, mas nada de porta, nada de dobradiças e nada de maçaneta. Droga de mágica de novo. Achei que fôssemos fazer algo no lago hoje. Falei, lembrando-me do voto na reunião de ontem sobre alguma coisa comigo e uma possível afinidade com a água. Você fará isso mais tarde. Porém, em primeiro lugar, gostaria de começar nossa sessão matinal, só tendo uma ideia do que você já desenvolveu sozinha. Vamos nos sentar. Ela se sentou em uma tora de madeira caída e eu me ajeitei no chão à sua frente. Conte-me sobre suas experiências com a floresta. Ela fixou o olhar em mim, paciente, esperando que eu começasse. Seus olhos prateados e seus modos calmos eram um pouco intimidantes. Eu me senti um pouco tímida, o que é uma sensação estranha para mim. Minha conexão com o verde era meio pessoal, de certa forma, então era difícil simplesmente começar a tagarelar sobre isso. Eu não queria me gabar, mas era difícil não sentir que me gabava quando falava no assunto.
porque era algo imensamente legal e incrível. É quase como se eu não quisesse dizer nada, porque se tratava de algo tão particular e tão bom. Não queria desvalorizar aquilo. Eu era incapaz de decifrar isso em minha cabeça naquele instante, de modo que apenas soltei um suspiro alto em vez de falar. Sinto que você está reticente. Por que não quer falar sobre isso? Dei de ombros. Não sei. É tipo um assunto privado ou algo do gênero. É pessoal, entre mim e eles. Ela inclinou a cabeça para o lado. Eles? Eles quem? Fiz um gesto apontando ao meu redor. Eles. As árvores, as plantas, a terra. Eles. O verde. O verde. Ela falou como se declarasse um fato, e não em forma de pergunta, de modo que não disse nada em resposta. Você disse o verde, prontificou-se ela a dizer. Sim, eu disse. Por que você o chama assim? Dei de ombros de novo, não sei. Apenas me pareceu adequado. Por que está errado? Não, de jeito nenhum. Na verdade, é correto dizer isso. É como os duendes verdes se referem à área da floresta. Bem, quando eu disse o verde, não estava falando disso exatamente. Explique-se, por favor. O verde, para mim, de qualquer forma, não se resume apenas à área da floresta. É tudo o que ela contém e toda a energia que flui dela, e por ela e ao redor dela. A energia que vem das plantas, das criaturas, do ar, do droga, não sei. Todas as coisas aqui. Isso é uma idiotice. Joguei as mãos para cima e deixei que caíssem nas laterais do corpo. Inconscientemente, meus dedos cavaram o solo. Senti a centelha do verde em resposta, esperando que eu me conectasse com ele. Celine abaixou os olhos para minha mão. Por que você está fazendo isso com os dedos? Abaixei o olhar para as minhas mãos confusa. Fazendo o quê? Colocando os dedos na terra desse jeito. Exalei uma rajada de ar frustrada. Droga! Você vai me perguntar por que eu faço cada coisinha? Veja, estou revirando os olhos agora. Quer saber por que estou fazendo isso? Celine abriu um sorriso indulgente para mim. Peço desculpas. Estou tratando você como se fosse um rato de laboratório. Sim, está mesmo. Falei levemente tranquilizada por ela entender meu sarcasmo e não ficar ofendida. Eu devia ter explicado algumas coisas primeiro. Permita-me começar de novo. Quer que eu fale o que sabemos de você e o que não sabemos? Isso pode tornar minhas perguntas mais fáceis de lidar. É claro, vá em frente. Conte-me o que vocês sabem. Eu estava mais à vontade ouvindo em vez de falando. Celine entrelaçou as mãos em seu colo. Ok. Então, nossa atual teoria, com base na qual estamos trabalhando, é que você é um elemental. Um elemental é um Fai que tem ligações por meio da mágica com um ou mais elementos, sendo eles terra, ar ou vento, fogo e água. Alguns incluem espírito como um elemento, porém, para os propósitos de nossa discussão, isso não é relevante. Por você ter mostrado que tem uma ligação muito forte e íntima, de um jeito incomum, com o verde, suspeitamos que sua força elemental vem principalmente da terra. Ela baixou o olhar para minhas mãos, que estavam novamente cavando o solo, e eu não consegui evitar. Puxei-as e as sacudi, deixando-as em meu colo. Ela sorriu e prosseguiu. Alguns elementais, particularmente fortes, têm ligações com mais de um elemento. A sereia, aquela que você conhece como a Dama do Lago, suspeita que você possa ter uma ligação com o mundo dela, que inclui o elemento água. Assim que eu tiver uma ideia de sua conexão com a Terra, depois do almoço, vamos ver se ela está certa. Como é que vamos fazer isso? Isso não foi completamente determinado ainda. Nós, do Conselho, vamos discutir o assunto durante o intervalo do almoço. Então, continuando. Não temos um elemental com os Fai da Luz há várias centenas de anos. Alguns de nós já estávamos aqui quando o último elemental era vivo, mas nenhum de nós conhecia sua magia muito bem. Ele era um indivíduo fechado que optava por ficar com seu elemento mais que com os Fai.
Qual era o elemento dele? Ar. Franzi o senho, tentando visualizar como aquilo funcionaria. Como é que um cara anda com o ar? Celine soltou um suspiro. Ele se conectava com o ar e desaparecia nele. Essencialmente, ele era o ar. Por fim, era ar com tanta frequência que nunca mais foi Fai. Seu espírito foi sumindo aos poucos, até que ele se foi. Para falar a verdade, foi triste. Isso começou talvez há 700 anos ou mais. Bem, isso parece completamente maluco. Isso vai acontecer comigo? O quê? Será que eu ia me transformar em uma árvore ou algo do gênero? Quantos anos eu teria? Será que no fim das contas eu ia acabar enlouquecendo? Não. Conhecemos os perigos de afundar na magia. Treinaremos você da melhor forma que conseguirmos, para que lide com suas ligações com os elementos. Ela pigarreou e se sentou mais ereta, continuando a falar. Você deve ter notado a forte reação dos Fai quando Anton anunciou que você era um elemental. Assenti. Isso se deve a vários motivos. Em primeiro lugar, você é a única Fai da luz de sua espécie. Seus poderes, se conseguir aprender a canalizá-los e usá-los corretamente, são quase inigualáveis no mundo dos Fai. Até as bruxas ficam em segundo lugar em termos de poder, perdendo para um elemental apenas. Isso é tanto uma coisa boa quanto ruim. Como assim? Eu tentava não me sentir uma maioria por ser capaz de detonar seriamente em breve, mas estava difícil. É algo bom porque, como dissemos, temos uma guerra a caminho. O número dos Fai das Trevas está aumentando. Não concordamos com a filosofia deles, mas eles não se importam com isso. Em algum ponto, vão nos forçar a um confronto. Ter poderes como os seus do nosso lado seria extremamente benéfico para a nossa causa e para a causa dos humanos, quer eles saibam ou não. Salvadora da raça humana. Eu sou o máximo ou não? Mas é uma coisa ruim, porque mesmo entre os Fai da Luz, haverá alguns que ficarão com ciúmes de você, que haverão de se sentir ameaçados por você e que desejarão lhe causar algum mal. Os Fai podem ser vaidosos e arrogantes também. É uma condição natural para aqueles que são sobrenaturais e que podem comparar sua superioridade com um mundo de fracos e frágeis humanos. Porém, é óbvio que a vaidade é perigosa. Ela anuvia o bom senso, encoraja os comportamentos imprudentes e, de modo geral, causa sentimentos hostis. Nós, os Fai, acreditamos muito tanto na energia positiva quanto na negativa. Infelizmente, seus poderes únicos farão que algum grau de energia negativa entre em nosso, cuidadosamente guardado mundo dos Fai da Luz. Que ótimo! Então, tenho inimigos mesmo antes de ter feito por merecê-los. Bom, de certa forma isso é verdade, mas acreditamos que nossos camaradas Fai, aqueles que sentimos que estão mais aptos a ficarem ciumados, e incluo aqui bruxas e alguns outros, acabarão por fim compartilhando nosso modo de pensar e a verão como a aliada que eu e Anton achamos que você deveria ser. Quer dizer, se decidir ser nossa aliada. Ela ergueu a sobrancelha para mim, com um ar de desafio amigável. Será que eu queria ser aliada deles? Não sabia ao certo nem se tinha escolha. Se não fosse aliada deles, então estaria com os Fai das Trevas. Eu não sabia muita coisa sobre eles, mas a ideia de Tony ou de minha mãe sendo comidos por um orc... De jeito nenhum, cara, não vai rolar. Agora o namorado de minha mãe ia ser outra história. Eu colocaria a salsinha recém-cortada na cabeça dele, se achasse que os orcs iam gostar, mas assim, babaca. Não pretendo ir para o lado dos Fai das Trevas, se é o que quer dizer. Não, de jeito nenhum. O que estou dizendo é que você pode enviar seus melhores esforços para aprender e usar a controlar seus poderes, e por meio disso, fazer por merecer o respeito e admiração de seus companheiros. Ou
Pode usar um esforço mínimo, aprender umas poucas coisas e então ser morta ou fazer que outro alguém seja morto, quando por fim tivermos um conflito, fazendo por merecer com isso um túmulo precoce, desrespeito entre os seus companheiros ou ambos. Isso cabe totalmente a você. Olhei para ela boquiaberta. Bem, caramba, Celine, você não é Doura, a pílula mesmo, né? Ela deu uma risada. Não há por que mentir. Você é uma adulta em nosso mundo. Faz e vive com suas próprias escolhas. Não há por que mentir para mim agora, você quer dizer. Celine inclinou-se em minha direção e pegou minhas mãos, fitando-me nos olhos. Pela primeira vez notei que a íris de seus olhos não ficava parada, como nos olhos das pessoas normais. O cinza ficava girando, movendo-se, girando em volta de si mesmo. Parecia o vento, a forma como alguns artistas às vezes desenhavam um vento em movimento. Jane, não vou pedir desculpas pelo que fizemos com você e seus amigos. Estou lutando pela sobrevivência de minha raça, por meu povo, por minha família, por minha espécie. Fizemos uso dos mais respeitosos métodos que podemos conceber para despertar a mágica dentro de vocês, e lhes dissemos e lhes deixamos a liberdade de escolha, de se tornarem ou não crianças trocadas. Seu amigo Tony é prova dessa verdade. Você tem que se livrar de sua amargura e raiva, porque isso não serve a nosso propósito. Libere isso, eu imploro. Por favor, olhe dentro de seu coração e pergunte a si mesma se teria feito algo diferente, sabendo o que sabe sobre o nosso povo e nossa situação agora. Não sei como ela conseguia continuar fazendo isso. Fazer que eu me sentisse imatura e idiota. Droga! Ela era como a mãe mais imensamente poderosa de todos os tempos. Eu achava que minha mãe era ruim, mas essa dama Faia era assustadora pra caramba. Talvez esse fosse o talento mágico especial dos elfos prateados, habilidades insanas de criar os filhos. De qualquer forma, o que faz um elfo prateado? Quais são seus poderes, além de jogar para cima da gente imensa sensação de culpa? Ela soltou minhas mãos e se sentou ereta de novo, com um sorriso de orgulho no rosto. Somos servos do vento. Somos rápidos, podemos voar, e somos bem habilidosos com uma lança e uma espada. Isso é legal demais. Voar. Como vocês fazem isso sem asas? Cavalgamos o vento. Ah, é. Mais uma vez. Claro, como lama, droga de Fai. Não me dei ao trabalho de pedir uma explicação melhor, porque sabia que não a receberia. Talvez ela fosse me mostrar isso depois. Então, os duendes verdes, qual é a deles? Você já viu o que eles podem fazer. Eles são os servos do verde. São caçadores, rastreadores, arqueiros. Servem como nossa infantaria na Floresta Verde. Eles também conhecem muito as ervas e os remédios da floresta. Como os xamãs de seus índios americanos são excelentes curandeiros. Meu amigo Finn é um duende verde. Ele não está feliz com isso. Ele vai mudar de ideia. Os duendes verdes são altamente respeitados aqui. São uma raça nobre, uma das mais antigas, na verdade. O sangue dele corre forte e leal em suas veias. Seu amigo Finn é um acréscimo valioso à raça. E quanto a Chase? Vocês o colocaram ao meu lado porque ele é um Daimon? Ela soltou um suspiro. Não posso partilhar as informações de tudo o que fazemos com você. Mas segredos? Não, não se trata de um segredo. Queremos nos certificar de que o que aconteça com você e com Chase ocorra como resultado do que deveria ser, e não do que queremos que seja. Nós não devemos influenciar vocês, provendo-lhe mais informações que o necessário. Então, o que isso quer dizer? Vocês estão tentando bancar os casamenteiros ou algo do gênero? Porque acho o Chase legal e tal, mas ele não faz meu tipo para ser meu namorado ou qualquer coisa assim. Celine deu risada. Não temos que bancar os casamenteiros em nosso mundo. Isso acontece espontaneamente, quando é a hora certa. Você descobrirá que não somos tão tensos quanto o mundo humano em se tratando de relacionamentos. Ergui as sobrancelhas ao ouvir isso.
Não sei ao certo se ela pretendia dizer as coisas desse jeito, mas para mim isso significava que ficar com alguém era de boa para eles. Legal. Visões do sorriso de Spike acenderam-se em minha mente. Devo avisá-la, porém, que muitos dos nossos irmãos e irmãs Fai têm poderes que fazem que sejam muito mais atraentes do que normalmente seriam. Farei o que puder para ajudar você a reconhecer os efeitos desses poderes. Porém, se não for forte, pode vir a ser uma presa do desejo sexual de um Fai. Ah, bem, isso poderia ser ruim. Por outro lado, acredite em mim, nunca é uma coisa boa quando seu livre-arbítrio é tomado de você. Há muito arrependimento depois. O olhar de Celine estava voltado para longe. Demorei um segundo para perceber que ela devia estar trilhando o caminho de suas lembranças em algum lugar, ou talvez voando por ele. Quebrei o clima perguntando: então, onde estávamos? Celine voltou ao presente. Sim, estávamos falando de suas escolhas. Vou ajudar você a aprender tudo o que puder sobre sua mágica, eu e outros. E então você poderá decidir por si mesma o que fazer com esse conhecimento. Assenti com a cabeça. Isso era bom o bastante para mim, por hora pelo menos. Certo. Vamos começar então. O que quer saber? Diga-me, por que você coloca as mãos no solo? Eu realmente não sei. Sinto-me mais conectada desse jeito. O que quer dizer com conectada? Acho que poderia-se dizer que o verde é como uma imensa rede de computadores para mim, meio como a internet. Eu me conecto com o toque e a conexão fica mais forte. Mais forte que... Como se eu simplesmente não tocasse em nada. Então você consegue se comunicar com o verde mesmo sem contato físico? Sim, mas é uma ligação mais fraca. Você consegue se conectar com o verde quando está dentro de seu quarto, no complexo? Não sei, não tentei. Porém, deveria tentar, de modo que decidi remediar isso quando voltasse. O verde alguma vez entra em contato com você? Às vezes. Eu sempre podia ouvir seu murmúrio se me concentrasse. Era como se ele estivesse esperando que eu desse um sinal de que queria a conexão. E então, bam, lá estaria ela. Consegue se lembrar de quando isso aconteceu pela última vez? Na segunda vez que ela me fez essa pergunta, tive um flashback do tipo infeliz. Sim, quando Beck se afogou e fiquei muito preocupada. Eu podia ver que a ideia do verde ter mente própria a deixava intrigada. Como fazer perguntas com mais rapidez? O que o verde fez então? Acho que estava tentando curar minha tristeza. Curar sua tristeza? Fazer que fosse embora. Ele conseguiu curar sua dor? Não. Ele não conseguiu. Não, eu não deixei. Como você fez isso? Como você o impediu? Eu o afastei. O verde já curou você alguma vez? Não, não a mim. Outros? Sim, Finn e Beck. Como exatamente ele fez isso? Eu me conectei com ele e encostei em Beck ou em Finn e pedi que o verde os curasse. Simples assim? Praticamente. Então o verde fala português com você? Não, para falar a verdade, de jeito nenhum. Nós conversamos por meio de imagens e sentimentos, é melhor assim. Por que é melhor? É mais preciso, há menos chance de ocorrer um mal-entendido. Você já passou por mal-entendidos antes? Só uma vez, quando pedi ao verde que nos protegesse enquanto dormíamos. Eu especificamente pensei só nas coisas que nos causariam mal. E bem, Beck passou pela guarda do verde, porque ela não nos desejava mal algum. Mas não faço ideia se isso funciona com qualquer cara malvado. Eu dormi como um bebê. Celine deu risada, e sua alegria ressoava pela floresta, como se fosse um sino. Por poucos instantes, ela abandonou seu humor. Ele transformava, fazendo que passasse de velha de aparência sofisticada a jovem e bela. Eu a observava, incapaz de não sorrir junto.
mesmo que não fizesse a mínima ideia do motivo pelo qual ela achava aquilo tão divertido. Acredite em mim, disse ela secando seus olhos cintilantes. Funcionou muito bem. É mesmo? Conte-me. Inclinei-me para frente, ansiosa para ouvir o que ela teria a dizer. Seus olhos brilharam enquanto ela me relatava a história. Bem, durante seu teste de FAI, Niles tinha em mente armar um ataque noturno ao seu acampamento. Não preciso dizer que ele teve uma surpresa desagradável ao se encontrar pendurado nas árvores, junto com alguns amigos, quando chegou perto de onde vocês estavam dormindo. Eles só foram soltos quando vocês saíram da área no dia seguinte, quando o verde finalmente os deixou partir. Eles quase não sentiam mais os braços e as pernas e foram jogados de cabeça no chão da floresta, a cerca de 10 metros de altura. Passaram por uns maus bocados para conseguir voltar e não estavam lá muito felizes com a zombaria que receberam dos lobisomens e dos elfos. Está brincando, é sério? Sim, e até agora todos achávamos que haviam sido as bruxas que estavam se divertindo à custa deles, mas elas negaram com veemência o tempo todo. Vou ter que falar com os anões e explicar a eles o que aconteceu de modo que possa acalmá-los um pouco. Eles tendem a guardar ressentimentos por um bom tempo. Eles realmente parecem um tantinho mal-humorados. Celine abriu um sorriso. Essa seria uma boa descrição geral a todos os anões. Bem, é legal que o verde tenha feito isso. Para mim, não para os anões. Para todos nós, para falar a verdade. Há uma possibilidade de que esse problema que temos com os Fai das Trevas acabe chegando à Floresta Verde. Ter o verde ciente do problema e nos ajudando poderia ser algo muito valoroso. Celine se levantou. Acho que já cutuquei seu cérebro bastante por hora. Gostaria de dar uma volta? Eu me levantei limpando-me. Claro, por que não? Há alguma coisa especial que gostaria de ver? Tipo o quê? Qualquer coisa. Temos muitos Fai na Floresta Verde. Poderíamos visitar muitos deles. Tive um pensamento tortuoso. Ela havia feito desempenhar meu papel de a manhã inteira. Gostaria de ver você voar. Ela olhou de esguelha para mim enquanto caminhávamos. Para quê? Ah, vamos lá. Você só pode estar brincando. Nunca vi alguém voar de verdade. Efeitos de computador e coisas do gênero não contam. Quero ver alguém voar de verdade. Celine parou de andar. Não acredito que vou fazer isso. O quê? Voar sob comando. Fiquei respondendo a pergunta sob o comando durante 1 hora ou mais. E aposto que você vai me fazer desempenhar alguma tarefa sob comando muito em breve também. É justo, capitulou Celine. Aqui está, então. Ela parou de andar e fez um gesto para mim, indicando que eu fosse para o lado. Ficando parada no lugar, balançando os braços e revirando os ombros e a cabeça, erguendo-se no ar. Então, esta sou eu, uma elfa prateada da Floresta Verde, voando. Fiquei observando enquanto a parte cinza de seus olhos girava de um jeito insano. Suas pupilas ficaram menores e quase desapareceram em meio ao cinza todo. Seus cabelos se levantavam como se houvesse um grande ventilador embaixo. Vi a cabeça e os ombros de Celine parecerem se expandir, espreitando-se e ficando mais altos. Seu corpo inteiro se esticava, ficando cada vez mais fino. O topo de sua cabeça tornou-se uma ponta, transformando-se em uma névoa serpenteante que havia se formado acima dela. O restante de seu corpo girava em um círculo, como um redemoinho, contorcendo-se para cima e nos arredores, seguindo a direção em que a cabeça havia ido. Para cima e mais acima ela foi, ficando cada vez mais estreita e mais indistinta, até que deixou de ser visível. A névoa rodopiante era ela, ampliada, e depois desapareceu por completo. Fiquei ali parada, sozinha na floresta, respirando rápido, não sabendo ao certo se havia visto o que achava que havia acabado de ver. Celine havia se transformado em um mini tornado e desaparecera no ar que nos circundava.
Celine? Celine, você está aí? Não houve resposta. De repente, senti um sopro forte e rápido de vento à minha direita. Olhei para o lado bem a tempo de ver um tornado em miniatura descendo bem ao meu lado. Seus giros foram desacelerando, até girar devagar o suficiente para que eu conseguisse ver uma figura humana tomando forma. A forma de Celine. Quando os giros pararam, Celine estava ali, em pé. Fiquei observando enquanto seus cabelos se assentavam, de volta ao seu estado perfeito, exatamente como estava antes de alçar voo. Isso foi simplesmente incrível! Gritei, super excitada com a dose instantânea de adrenalina que havia disparado por minhas veias, com o coração também em disparada, em uma aceleração selvagem, como se eu houvesse acabado de correr um quarteirão na cidade. Celine alisou os cabelos com a mão. Obrigada. Agora é a sua vez. Ela deu uma piscadela para mim. Muito bem. Ela queria ver ação. Eu mostraria um pouco de ação a ela. Venha comigo. Eu tinha um grande sorriso no rosto, ia ser divertido. Caminhei pela floresta, até que encontrei uma das antigas. Fui até ele e eu toquei brevemente, compartilhando minhas ideias. Eu senti a cálida e familiar resposta do verde. Acho que ele havia sentido minha falta, e me dei conta de que havia sentido falta dele também. E ele também estava se sentindo tão brincalhão quanto eu. E o verde estávamos prontos para nos divertirmos um pouco com essa elfa sempre fria e calma. Ok, então venha até aqui e coloque os braços em volta da árvore. Em volta da árvore? É, abrace-a. Abrace a árvore. Ela ergueu a sobrancelha para mim, com ares de questionamento, mas deu um passo à frente e ficou parada na base da árvore. Colocou as palmas das mãos na casca da árvore para se equilibrar e depois se estendeu sobre ela, esticando os braços para os lados. Dei um passo para o lado dela, olhando seu rosto enquanto me posicionava. Eu me sinto um pouco tola parada aqui desse jeito, disse ela. Eu sorri sem dizer nada. Queria ver a expressão em seu rosto quando sentisse a energia pela primeira vez. Apoiei-me na árvore sem pressa e coloquei primeiro a mão direita e depois a esquerda na casca maçuda e quente da árvore. A energia do verde estava zunindo, zumbindo, fluindo por todas as partículas de meu ser. Uau! Que sensação boa de estar de volta aqui! Recebi em resposta as boas-vindas do verde. Levei minha mão para perto da dela, que estava a apenas alguns centímetros de distância. Está pronta? Perguntei a ela, encostando a bochecha no tronco da árvore. Sim, ela disse baixinho. Mexi a mão e coloquei-a por cima dela. Vi nos olhos de Celine que ela estava sentindo a energia. O cinza de seus olhos girava agora mais rápido. Solicitei mais energia e mais energia veio. Celine arregalou os olhos e a íris de seus olhos ficou violeta, com espirais e ondas azuis movendo-se ao redor cada vez mais rápido. Enviei outra solicitação. Mais e mais veio. Ai, nossa, isso é inacreditável, ela disse com lágrima nos olhos. Fiz uma última solicitação. Pedi que o verde mostrasse tudo a ela, que ele mostrasse a beleza, o amor. Senti uma rajada vindo antes que chegasse. Agarrei a mão de Celine com força, na esperança de que não houvesse nenhum problema em fazer isso com ela. Ela franziu o senho, vendo a expressão de meu rosto por uma fração de segundo antes que aquilo a atingisse. Um raio de luz prateada irrompeu dos olhos dela, reluzindo diretamente dentro dos meus, cegando-me temporariamente. Tudo o que eu conseguia ver era prata líquida. Senti Celine ofegar e soltar um grito. Ela puxou a mão para longe da minha e ouvi o som de uma pancada. Enviei meu obrigado ao verde, que rapidamente levou a energia de volta a seus mais baixos níveis normais. Interrompi minha conexão com a árvore e me sentei, esperando que minha visão voltasse ao normal. A droga daquela Fai havia me cegado com um laser de seus esquisitos olhos prateados. Ouvi o fraco gemido dela ao meu lado.
Minha visão ficou límpida e vi que ela estava deitada no chão coberta de folhas. Seus cabelos estavam bagunçados e ela tinha alguns galhos na túnica. Fui rastejando até ela, cutucando seu ombro. Celine, está tudo bem com você? Ela só soltou um gemido fraco e então ficou inconsciente. Droga! Agora eu havia feito isso. Havia feito que minha treinadora tivesse um AVC. Eu devia estar em sérios problemas. Fui rastejando de volta e encostei no tronco da antiga, pedindo que achasse um duende verde para mim, deixando claro que era urgente. Minutos depois, o doente, que eu chamava de Robin Hood, apareceu. Por fim, eu consegui enxergar normalmente de novo, e a visão de laser prateado havia desaparecido por completo. O verde me trouxe até aqui. O que houve? Ele estava olhando para baixo para Celine, que estava deitada no chão sem se mexer. Estava mostrando umas coisas para ela e, bem, aconteceu isso. O duende se curvou e colocou a mão na testa dela, mantendo-a lá por alguns segundos. Ela não está morta. Ainda bem. Bem, isso é um alívio. Mas eu não sei o que há de errado com ela. Droga, estou ferrada. Vou levá-la de volta ao complexo. Ele se curvou para baixo para pegá-la. Ela era uma mulher alta, mas ele a ergueu com facilidade. O que devo fazer? Volte para o complexo. Não sei onde fica. Acompanhe-me. Acompanhei-o pela floresta até uma porta que havia no meio de um punhado de árvores. Ele segurou a pesada maçaneta de ferro, uma argola e puxou-a. A porta se abriu, revelando um corredor, que parecia exatamente como todos os outros corredores do complexo. Ele entrou e eu fui atrás, seguindo-o pelo corredor, enquanto ele se serpenteava e virava pelo que pareceu uma longa distância. Por fim, ele parou do lado de fora de uma porta que eu não reconheci. Espere nesse aposento. Abri a porta e vi que estava em pé, na frente de meu próprio quarto. Fiquei observando da entrada, enquanto o duende verde continuava descendo o corredor, dirigindo-se até o salão de refeições. Ou pelo menos eu achava que estava seguindo esse caminho. A mágica idiota dos corredores tornava impossível que eu tivesse certeza disso. Entrei e me sentei na cama, soltando um alto suspiro. Uau! Aquilo foi incrível. O que foi incrível? Disse uma voz de um canto de meu quarto. Dei uma olhada na criatura que estava ali, parada, e comecei a gritar sem parar.